Finalmente Barra descobre que Sarp está vivo e eles ficam frente a frente. Piril pressiona Sarp para saber se ele vai deixá-la para ficar com a Barra. Arif é sequestrado. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 13 a 17 de janeiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. A Tice fala para Enver esperar e entra no quarto de Sirin enquanto ela dorme. A Tice encontra o celular ao lado de Sirin na cama e o pega. Ela e Enver vão para o jardim, mas não conseguem desbloquear o celular. A Tice se desespera, dizendo que não vão conseguir apagar as fotos e pergunta o que vão fazer agora. Para impedir que Sirin envie as fotos para Barra, Enver quebra o celular dela. Eles jogam água e terra também nele. Sirin aparece no jardim e pergunta o que os pais estão fazendo. Ela diz que já passou da meia-noite e está muito frio. Sirin se aproxima deles, vê seu celular destruído nas mãos da mãe e diz: "Então vocês quebraram meu celular? Esse é o meu celular mesmo, gente? Me diz se esse é o meu celular. Me responde se é, mãe." Furioso, Enver diz: "Sim, é o seu celular." Sirin pergunta se eles ficaram loucos porque fizeram isso. Enver diz que sim, que ficaram loucos graças a ela. A Tice diz: "Filha, nós queríamos apagar aquelas fotos, mas não conseguimos." Sirin pergunta por quê. A Tice diz que o pai dela estava com medo dela enviar aquelas fotos para Barra. Sirin olha para a mãe e diz: "Então você foi até a casa do SWAT por isso." A Tice diz: "Não, filha, eu fui para pedir para você voltar para casa, meu amor." Enfurecida, Sirin diz: "Por favor, não mente para mim. Você só foi até lá porque queria me castigar. Não queria que eu voltasse a morar com vocês. Você nunca quis e muito menos o meu pai." Enver diz: "Você tem toda a razão. Eu nunca aceitei receber você na minha casa de novo. Eu só aceitei isso para você parar de perturbar a Barra de uma vez por todas." A Tice manda Enver ficar quieto e pergunta se ele não tá vendo como a Sirin tá. Sirin diz que não pretendia mandar aquelas fotos para a irmã e que já tinha até apagado. Enver deixa claro que não acredita nela. Sirin diz: "Presta atenção vocês dois. Eu só tirei aquelas fotos para conseguir separar o Sarp da Piril. Foi só por isso. Eu nunca tive nenhuma relação com o Sarp, na verdade. A gente só tirou as fotos porque eu tinha um trato. Não foi por mais nada. E porque se ele aprontasse comigo, eu ia me vingar. Eu convenci ele a fazer isso, mas a gente nunca teve nada. As fotos não eram reais, é sério. Foi tudo pela minha irmã." A Tice pede para Sirin se acalmar e pergunta se Enver ouviu que a Sirin fez tudo pela irmã. Enver diz: "A Tice, por favor, você também ouviu o que ela disse." Enver olha para Sirin e continua: "Claro, pela sua irmã. Nem me fale o grande sacrifício que você fez. Você ficou com o marido da sua irmã só para ajudá-la. Eu não quero mais falar sobre isso." Sirin grita que vai embora daquela casa e eles nunca mais vão ver a cara dela na vida. Enver diz: "Você não tem ideia de alegria que vai ser se você fizer esse favor. A Barra e as crianças vão mudar para cá de qualquer forma." Ao ouvir o pai falar que Barra e os sobrinhos vão morar lá, Sirin diz: "Eu não vou embora, entendeu? Essa é a minha casa. Você entendeu? Essa é a minha casa." No dia seguinte, enquanto está indo para a escola, Nissan se lembra da conversa que a mãe teve com ela. Barra começou dizendo que ela e o irmão dela eram as pessoas mais importantes para ela, que nunca faria nada para deixar ela triste, e contou que o Arif a pediu em casamento. Nissan começa a chorar. Arif se preocupa, para o carro, diz que Nissan está o assustando e pergunta o que foi. Nissan então diz: "Eu quero meu papai de novo, eu quero meu pai de novo, quero papai, eu quero meu papai de novo, por favor, eu quero meu pai." Barra vê que Nissan colocou o sapato do pai na sapateira e se lembra da conversa que tiveram. Barra disse a Nissan que queria compartilhar aquilo com ela primeiro porque não queria esconder nada dela, não queria mentir. Barra disse: "E se você não ficar feliz com isso, se você e o seu irmão não ficarem felizes com isso, então eu vou deixar pra lá e nunca mais eu vou falar desse assunto, tá bom? Você tá feliz? Te peguei de surpresa?" Nissan ficou olhando para a mãe em silêncio e balançou a cabeça negativamente para as duas perguntas que ela fez. Barra disse que era normal ela agir daquele jeito e perguntou o que ela queria lhe falar.
Nissan disse que tinha esquecido. Bahá chora, desolada. Sirin chega em casa e diz aos pais que comprou um celular novo. Amber diz que pelo visto ela foi pedir dinheiro para aquele homem. Sirin diz, mas ele não quebrou meu celular, por que ele ia comprar outro? Eu comprei com seu dinheiro, foram vocês que quebraram. Ah, assim mãe, por sinal, muito obrigada. Ela pega o cartão de Atice e coloca sobre a bancada. Surpresa, Atice pergunta como que Sirin pôde fazer isso, pois sabe que ela foi despedida e que eles estão com problemas financeiros. E pergunta se ela não tem vergonha. Sirin debocha da cara da mãe. Atice diz, continua assim, filha, continua assim. Sirin diz que tem que atualizar tudo no celular novo e então vai lá mexer nele. Amber fica com muita raiva da atitude de Sirin, mas não diz nada para ela. Arif chega ao apartamento de Bahá e vê ela segurando os sapatos de Sarp. Bahá diz para ele entrar e conta que à noite contou para Nissan que ele a pediu em casamento. Bahá diz que Nissan travou, que perguntou se ela tinha ficado feliz com a ideia, mas ela só fez que não com a cabeça. Bahá diz que Nissan colocou os sapatos do pai na sapateira, que não conseguiu falar com palavras para ela e falou assim. Arif diz que Nissan chorou o caminho todo e disse que queria o pai. Bahá diz, Arif diz, eu sei. Arrasada, Bahá então pega o anel da mãe dele e coloca na sua mão e pede para ele perdoá-la. Arif diz, eu poderia lutar contra tudo e todos por você, mas não posso lutar contra uma criança, não posso fazer isso. Arif sai e Bahá fica aos prantos. Arif chora sentado na escada. Atice diz a Amber que pediu para Jalo estar presente quando forem contar para Bahá sobre o Sarp. Bahá conta para Seida e Elise que ela e o Arif terminaram. Seida pergunta por quê. Bahá diz que foi só pelo bem das crianças e o Arif concordou com ela. Bahá diz que só espera que fique tudo bem a partir de agora e que o Arif também possa encontrar alguém que o ame muito, que ele é um cara incrível. Atice e Amber e as crianças chegam. Bahá vai para o quarto com Nissan e pede desculpas a ela pelo que lhe disse ontem, porque a abalou muito e ela não conseguiu perceber. Bahá diz que Nissan não precisa mais se preocupar, porque agora o Arif e ela vão ser só amigos mesmo, e ela não tem por que ficar triste assim. Nissan só escuta a mãe, não diz nada e elas se abraçam. Nissan quer falar com a tia e Bahá liga para Sirin. Nissan fala carinhosamente com Sirin, conta que os avós compraram uma máquina de lavar louças para eles, diz que queria agradecer ela também e a convida para jantar com eles. Sirin fala direito com a menina, diz que já tem um compromisso, que espera que dê tempo de ir, mas não vai prometer nada. Elas se despedem. Sirin desliga o telefone e fica olhando para o lugar onde ficava a máquina de lavar louça, com muita raiva. Nissan conta para os avós que ligou para a tia, a convidando para jantar com eles, mas ela disse que ia jantar com um amigo. Arif sofre ao se recordar de vários momentos vividos com Bahá e guarda o anel da mãe na caixinha em seu quarto. Depois do jantar, as crianças chegam correndo na sala e Elise pede para eles brincarem em outro lugar. Asli pergunta por que a tia Seida não quer brincar com eles. Seida diz que daqui a pouco vai, que eles podem ir brincando. Doruk, Asli e Dunk insistem para ela ir logo e Jali fica prestando atenção na cena. As crianças vão para o quarto. Nissan vai até a avó e pergunta baixinho que horas eles vão contar. Atice diz que quando Doruk estiver dormindo. Amber e Atice começam a falar sobre o emprego que Seida disse que tinha ido ver. Seida diz que não deu certo, que depois que trabalha em uma casa noturna, ninguém quer te dar outro emprego, e talvez essas pessoas tenham razão nisso. Amber diz, como elas podem te julgar assim, sem saber os sacrifícios que você faz, não é, Atice? Atice diz que é verdade, que no começo não conseguia aceitar ela, mas agora Jali fica em silêncio, só observando a conversa deles. Asli sai do quarto e chama a tia Seida de novo. Seida pergunta do que eles querem brincar. Asli diz que não sabe, por isso estão esperando. Jali fica comovida ao presenciar como as crianças gostam de Seida. Sirin sai de casa toda produzida.
Jale diz aos tios e Seida que vai falar para Barra, que proibiu eles de falarem e vai dar tudo certo. Depois, quando estão na cozinha, Jale pergunta se Seida pode passar no hospital para elas conversarem um pouco, mas diz que não promete nada. Seida fica muito animada. Amber liga para Arif, pergunta por que ele não foi jantar com eles e diz que estão preocupados. Barra deixa Duruk dormindo no quarto e volta para a sala. Logo Nissan sai atrás da mãe. Barra pergunta o que ela tem. Nissan diz que tem uma coisa para contar para ela. Barra pergunta o que é. Enver então diz: Olha, Barra, todos nós aqui temos que falar sobre um assunto com você. Apreensiva, Barra pergunta sobre o quê. Enver diz que talvez ela fique brava com eles por não terem contado isso antes, mas foi a Jale que não deixou porque podia ser demais. Jale diz que é verdade, que proibiu todo mundo de contar. Barra pergunta o que é, se é tão ruim assim. Enquanto isso, Sarp se aproxima do edifício Palácios. Barra se irrita ao saber que todos sabem de algo, os pais, as amigas, Arif e até mesmo Nissan. Mas ela não sabe e diz: Quer dizer que o Arif sabe e eu não sei? Que segredo é esse que vocês estão escondendo de mim e eu ainda não sei? O que é? Sarp entra no edifício. Começa a subir as escadas. De repente ele para, tira a aliança e a guarda no bolso. Enver diz: O Sarp. Barra diz: O Sarp? O que tem o Sarp? Enver diz: Eu quero falar que o Sarp. Barra diz: Enver, por favor, fala logo. Pai, por favor, me diz o que aconteceu. Não me deixa mais nervosa. O que tem o Sarp? A mãe dele ligou? A polícia te disse alguma coisa do acidente dele? O que foi? Enver diz: Barra, olha só. O Sarp, nesse momento, a campainha toca, interrompendo Enver. Seida diz que é a Elis, que ela tinha ido colocar as crianças para dormir. E Enver diz que pode ser o Arif. Barra diz para esperarem que ela vai abrir a porta, mas eles vão continuar aquele assunto. Barra abre a porta e fica chocada ao ver Sarp na sua frente. Sarp e Barra ficam muito emocionados, um olhando para o outro. Em seguida, nós veremos Sarp sentado no banco onde ele e Barra se encontraram pela primeira vez e ele pediu para ela cantar para ele. Depois, nós veremos o que aconteceu 5 horas antes. Munir disse a Sarp: Eu só te desejo o melhor. Eu desejo só o melhor. Para o seu bem, o Senhor precisa ficar longe deles. Sarp diz: Tá bom, mas você investigou os homens que estão vigiando a Barra e os meus filhos? Munir disse que sim, que um dos homens não tinha perigo, mas o outro... Sarp disse que se Munir quer proteger a Piri e o Swat, a Barra e os filhos dele também tinham que ser protegidos, que todos estavam no mesmo barco. Se eles morrerem, ele também morre. Então os dois tinham que lutar juntos. Munir disse a Sarp que um dos homens que estava vigiando a Barra se chamava Orhan. Era um desgraçado, um assassino psicopata. Sarp disse que não podia deixar a Barra e as crianças desprotegidos sabendo disso, pois temia que o Nezir quisesse sequestrar eles. Munir perguntou o que eles iam fazer. Sarp disse: Me leva lá agora. Não vai acontecer nada se você me levar. Vamos quando o seu homem estiver de guarda. Eu prometo que vão ser só 2 minutos. Preciso falar com a Barra. Tenho que avisá-la sobre isso e pedir para que ela tome muito cuidado. Depois a gente vai embora. Escuta, Munir, os meus filhos já me viram. Todo mundo já me viu. Eles vão contar para a Barra de qualquer jeito. Eu tenho que encontrar com a Barra para contar tudo isso. Ela precisa tomar muito cuidado e ficar esperta com esses caras, até a gente encontrar um lugar seguro para se esconderem e ficarem protegidos, Munir. Munir ligou para Sevat para saber se ele estava de guarda naquele momento e avisou que estava indo para lá. Arif estava na cafeteria e viu quando o carro de Munir parou ali perto. Orhan estava dormindo e Sevat deu sinal para Munir, avisando que o caminho estava livre. Munir disse para Sarp onde ficava o apartamento de Barra e mandou ele ir, porque não tinham muito tempo. Arif permaneceu de olho na janela dos homens de Nezir e na entrada do edifício. Orhan acordou, perguntou se estava tudo bem e foi para a janela. Sevat disse que estava tudo tranquilo. Munir ficou preocupado ao ver Orhan na janela. Yusuf estava indo jogar o lixo lá fora e viu Sarp entrando.
Foi aí que Sarp tirou a aliança e a escondeu no bolso. Arif perguntou se o pai viu quem entrou no prédio. Irritado, Yusuf disse: como é que eu vou saber? Vou entrar, eu não aguento mais tudo isso. Ao ver Sarp na sua frente, Bahá o abraçou. Ela chorava e sorria, dizia o nome dele e pedia para ele abraçá-la. Sarp disse: meu amor, ai meu amor. Atice foi até a porta, viu os dois abraçados e voltou para a sala. Nissan foi correndo para a porta e Seida foi atrás dela. Logo Enver e Jali também se aproximaram. Ainda abraçados, Sarp pediu perdão a Bahá. Nissan ficou olhando para os pais emocionada. Sarp e Bahá não se soltaram e ele disse: me perdoa, me desculpa meu amor, me desculpa. Seida foi com todos para o seu apartamento, deixando Bahá e Sarp sozinhos. Arif se aproximou e viu Bahá e Sarp abraçados. Triste, Arif foi saindo e deu de cara com Sirin chegando. Sirin tentou entrar no edifício, mas ele não permitiu. Arif pegou Sirin pelo braço, foi se afastando com ela e perguntou por que ela estava ali. Sirin perguntou o que ele estava fazendo e disse para soltá-la. Munir viu Sirin e disse: o que essa maldita está fazendo aqui? Sirin disse a Arif: você ficou maluco? O que você está fazendo? Você acha que eu vim aqui atrás de você? As crianças me ligaram, disseram que estava com saudade de mim, por isso que eu vim. Ah, eu mereço. Olha o que você está fazendo, cara. Não toque em mim, vai. Arif voltou a pegar ela pelo braço e disse: não mente pra mim, sei muito bem o que você veio fazer. Você sabe que o ex da Bahá tá aqui, né? Por isso que você veio. Surpresa, Sirin disse: o Sarp? O Sarp tá aqui? Tá de verdade? Muito emocionada, Bahá pediu para Sarp dizer se era ele mesmo. Sarp disse: sim, sou eu, Bahá. Sou eu mesmo, sou eu, meu amor. Bahá, vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar. Bahá disse que estava bom e o levou para dentro do apartamento dela. Arif insistia em levar Sirin para longe do edifício e ela disse: olha, presta atenção em mim um segundo. Vai realmente deixar a Bahá nas mãos do Sarp? Olha, é sério, eu posso separar os dois, tá bom? É sério, Arif, eu posso fazer isso. Eu posso separar os dois, tá bom? Por favor, acredita, tá bom? Furioso, Arif mandou ela andar. A colocou dentro de um táxi e disse para o motorista levá-la embora. Arif foi voltando para a cafeteria, de olho em Sevat e Orhan, que permaneciam na janela, de olho no edifício Palácios. Bahá chorava e dizia que não acreditava que Sarp estava vivo. Sarp disse que ia contar tudo para ela, que eles iam sentar e conversar por dias, mas que agora não ia dar. Ele disse: eu só quero te pedir uma coisa, meu amor. Eu sei que eu não tenho direito disso, mas não escuta ninguém até eu voltar. Eu vou te contar tudo. Eu vou voltar para pegar você e as crianças e tirar vocês daqui, tá bom? Meu amor, eu preciso tirar vocês daqui porque estão correndo muito perigo. Doruk aparece na porta do quarto e vê os pais abraçados. Sarp diz a Bahá que eles se veem depois. Bahá pede para ele não ir embora. Sarp diz que vai, mas vai voltar. Bahá o abraça, não querendo permitir que ele vá embora, e diz que vai ficar louco se ele for embora de novo. Sarp promete que vai voltar para buscar ela e as crianças e pede para ela se acalmar. Sarp diz que ela tem que ser forte, tem que aguentar firme para eles poderem ficar juntos. Bahá diz que ele tem que ouvi-la, ela não consegue mais ficar sem ele e pede para ele não ir embora. Doruk chama a mãe. Bahá diz para o filho olhar o pai. Sarp beija Doruk, diz que ele é lindo e o abraça. Doruk acaricia o rosto do pai. Depois pega a mão da mãe e chama ela para irem para a cama. Bahá diz para Sarp esperar que ela vai deitar o Doruk e já volta. Sozinho na sala, Sarp diz que tem que ir embora agora e sai. Doruk acaricia o rosto de Bahá e diz: é só um sonho, mamãe. E volta a dormir. Para distrair os homens de Nezir, Arif fica bem próximo à janela deles, os encarando. Orhan e Sevat então se afastam da janela. Nesse momento, Sarp sai do edifício. Arif vê Sarp e Munir indo embora. Bahá não encontra Sarp e desce as escadas chamando por ele.
Arif se aproxima dela, pede para ela se acalmar e diz que o Sarp já foi embora. Nissan sai do apartamento de Seida chamando pelo pai. Doruk acorda. Bahá volta para o apartamento e chora abraçada aos filhos. Furiosa no táxi, Sirin diz: "Você é um desgraçado, Sarp, que maldito." Ela liga para a SWAT e diz que tem que falar com a Piril agora, que o idiota do Sarp inventou de ir para a casa da Bahá. SWAT não gosta nada de saber que Sarp foi atrás de Bahá e diz que se Sirin não falar para ele o que quer falar com a sua filha, ele não vai deixar ela vê-la. Sirin diz que tem que pegar as fotos com ela porque seus pais quebraram seu celular e pede para ele confiar nela. Arif diz a Enver, a Tice e Elis que a Bahá e as crianças estão muito mal e pergunta por que Elis não vai consolar sua amiga. E Elis fica calada e Arif diz: "Você não defendeu o Sarp? Agora vai ajudar." Enver e Seida observam Bahá e as crianças. A Tice pergunta a Enver como é que eles estão. Enver diz que Bahá e as crianças estão sentados na cama, tristes e abraçados, sem fazer mais nada. Bahá pede para Seida deixar eles três sozinhos. Munir avisa Sarp que SWAT ligou e já sabe para onde ele foi. Sarp pergunta como que ele soube. Munir diz que sem dúvida foi a Sirin, que quando ele estava falando com a esposa, ela chegou, mas não conseguiu subir. Piril chega ao encontro de Sirin e pergunta o que ela quer. Sirin diz que ela precisa lhe dar algumas das fotos que lhe enviou, pois teve um problema com seu celular antigo. Piril gosta de saber que Sirin perdeu as fotos e diz: "Então agora não pode mais chantagear o Sarp, né? Não pode mostrar essas fotografias para Bahá. E eu imagino que queira que eu te envie essas fotos." Sirin diz: "Uma mulher inteligente faria isso, porque você não pode fazer mais nada para afastar o seu marido da Bahá. E tenho certeza que já sabe muito bem disso." Piril diz que não vai fazer isso de jeito nenhum, que por ela, Sirin pode ir para o inferno e vai saindo. Sirin diz: "Faz o que você quiser, você que sabe, mas ou você me envia as fotos ou eu vou contar para o seu marido que sabia sobre a Bahá e as crianças esse tempo todo e resolveu esconder a verdade dele." Piril sai do restaurante e envia uma mensagem para Sirin. Sirin sorri e pega o celular, certa de que Piril enviou as fotos para ela. Logo Sirin perde o sorrisinho ao ler a mensagem de Piril que diz: "Por mim pode ir para o inferno, porque eu nunca vou te enviar essas fotos." Piril chega ao hotel. Sarp pergunta onde ela estava. Piril diz que foi caminhar um pouco e pergunta onde ele estava. Sarp não responde e ela vê que ele não está usando a aliança. No dia seguinte, SWAT liga para Piril. Piril diz que sabe o que ele vai lhe falar, que quer que ela envie aquelas fotos para Sirin, mas ela não vai enviar. É melhor ele não perder o seu tempo e desliga o telefone. SWAT pergunta a Munir por que o Sarp foi ver a ex-mulher dele ontem à noite e diz que imagina que ele teria o ajudado. Munir diz que Sarp colocou essa ideia na cabeça de ir lá, ele ia de qualquer jeito, então ele fez isso porque achou que seria o melhor jeito de proteger o seu Alp. SWAT diz: "Nós protegíamos o Alp, já proteger o Sarp não é da nossa conta a partir de agora, entendeu? Você sabia que a minha filha não tem mais marido? Ele não vai mais cooperar conosco. E se nós não temos as fotos, me explica, como nós vamos impedir que o Sarp volte com essa mulher? Essas fotos não são para segurar o Sarp, entendeu? Essas fotos são para Bahá não voltar correndo para os braços do Sarp depois de ver as fotos. Agora entendeu?" Munir pergunta o que SWAT quer que ele faça. SWAT diz que ele tem que conseguir fazer o Sarp confiar cegamente nele. A Tice pergunta como o Bahá está, se pelo menos conseguiu dormir. Bahá diz que não, que ficou pensando em tudo o que aconteceu com ela, que está muito confusa, não sabe de mais nada, e pergunta se era isso que eles iam falar para ela sobre o Sarp ontem à noite. A Tice confirma que sim. Bahá pergunta se as crianças também sabiam, e a Tice mais uma vez confirma que sim. Enver bate na porta para pegar as crianças para levar para a escola. A Tice vai abrir e diz que a Bahá disse que eles não vão para a escola hoje. Doruk diz a Nissan que viu o papai ontem à noite, que a mamãe pediu para ele não ir embora, mas ele foi do mesmo jeito e ela ficou triste. Eles tiveram o mesmo sonho.
Nissan diz que não foi sonho, que o papai voltou de verdade. Bahá vai até o quarto e pede desculpas a Doruk, porque não acreditou nele quando ele disse que tinha visto o pai no hospital. Doruk diz que isso foi só um sonho. Bahá diz que não, que ele viu mesmo o pai. Doruk fica surpreso. Nissan diz à mãe que o pai voltou depois disso, que ele voltou no hospital na noite em que ela piorou. Prometeu que ia voltar e foi embora. Nissan diz que ia contar para ela, mas não deixaram. Bahá pergunta quem. Nissan diz que foi os avós. Doruk e Nissan enchem a mãe de perguntas sobre o pai, se ele não sabia que eles estavam com saudade, se não sabiam que eles falavam, papai, papai, volta para nossa casa. Nissan pergunta por que o pai foi embora, porque ele sempre vai. Doruk pergunta se a mãe também vai embora e deixar eles. Bahá diz que nunca deixaria eles. Bahá diz que não sabe as respostas das perguntas, mas o pai deles disse para ela que vai voltar. É para eles confiarem nele, então eles vão confiar. E pergunta se os filhos estão nessa com ela. Nissan e Doruk dizem que sim. Bahá pede para eles ficarem no quarto enquanto ela vai conversar com os avós deles. Doruk pergunta a Nissan se agora o papai é real de verdade, se ela tem certeza. Nissan diz que tem certeza absoluta e Doruk fica feliz. Bahá vai para o apartamento de Seida. Pede para a mãe, Enver e Elise e ela se sentarem e diz que agora eles vão contar para ela tudo o que aconteceu desde o começo. Bahá diz, primeiro, como Sarp sobreviveu e por que ele não voltou. Eu quero que vocês me expliquem tudo isso, mas quero agora, porque senão eu vou ficar louca. Enver começa. Olha, Bahá, quando o Sarp saiu da nossa casa, ele embarcou na balsa e caiu no mar. Mas, enquanto todos contam para Bahá como tudo aconteceu, nós ficaremos ouvindo uma musiquinha instrumental. Munir vai conversar com Sarp. Sarp diz que quer que ele arrume a casa fora da cidade o mais rápido possível. Munir pergunta se o seu SWAT e a dona Piril vão saber disso. Sarp diz que não. Munir diz que o senhor SWAT precisa saber o que ele está fazendo. Munir continua. Eu quero fazer o possível para ajudar com isso, já que eu sou responsável pelos seus problemas. Eu sei que não devia ter confiado na Sirim. Se eu tivesse certeza que eles tinham morrido antes de te falar, nada disso teria acontecido. Sarp diz, você não sabia, as coisas se complicaram por várias decisões ruins. Munir, você já salvou a minha vida por várias vezes. Não abandona a minha família, eles não têm culpa nenhuma, são só crianças inocentes. Você pode protegê-los, você pode salvá-los. Munir diz que precisa de um tempo para achar a casa e vai embora. Enver diz a Bahá, foi isso que aconteceu. Atice diz, filha. Bahá pede para a mãe não falar nada e diz que não entende como eles resolveram esconder dela uma coisa tão importante assim. Enver diz que foi necessário porque acharam que não era a hora certa de contar isso para ela, que a Jali proibiu e disse para eles que se ela ficasse tranquila, melhoraria mais rápido. Ela tem que lembrar que não podia passar nervoso. Bahá diz que acha que uma notícia dessas faria qualquer um perder a cabeça de vez, que a Jali estava certa, eles fizeram a coisa certa. Mas questiona por que não contaram a verdade para Nissan e o Doruk. Bahá pergunta se eles pensaram nos filhos dela quando falaram para eles que o Sarp não era o pai deles, se por acaso se importaram com a cabeça dos dois depois de toda essa mentira, em como isso afetaria a vida deles. Bahá garante que os filhos estão cheios de dúvida e diz que não faz ideia do que vai responder, pois não sabe de nada. Ela diz que não entende por que eles fizeram isso, se eles não entendem que a culpa não é dos filhos dela e por que machucarem eles. Enver pede que, por favor, Bahá os perdoe por isso e diz que não sabiam o que fazer. Bahá diz que podem esquecer. Ela não vai perdoar ninguém ali depois do que eles fizeram. Ela não quer mais ninguém ali perto dos filhos dela, que eles a traíram. É melhor manter distância. Ela não consegue mais confiar neles. E Elis diz a Bahá que todos esses dias disse para eles que ela tinha o direito de saber. Seida diz que é verdade, que a Elis sempre disse isso. E Elis diz que eles fizeram ela prometer que não ia contar, porque isso ia afetar a saúde dela. E a doutora Jali disse que ela não podia passar nervoso e era melhor contar depois do transplante. Enver diz que foi isso que a Jali falou e então eles fizeram de tudo para não deixá-la nervosa. Seida diz, mas por que você está falando que a culpa foi nossa, hein?
E ele diz que a Seida tem que falar para Barra que a culpa não foi dela. Barra sai do apartamento caladinha. A Tice diz a eles que já chega de discutir, que a Barra foi para casa dela. Enver quer ir atrás de Barra, mas a Tice diz que agora não. Que ela quer ficar sozinha e se ela conseguir se acalmar um pouco, pode ser que pense nas coisas que todos fizeram por ela. Seida diz que é verdade, que tomara que ela lembre. Piril pergunta o que Sarp vai fazer sobre a Barra e os seus 2 filhos. Piril diz, quando eu te perguntei, você disse que não ia nos deixar e ficaria comigo, só que ontem você encontrou a Barra. Então, Sarp diz, eu encontrei, eu falei com a Barra. E você acha que isso tem importância? Eu tô preocupado com a nossa segurança. Nós temos problemas mais sérios para resolver. Agora os homens do Nezi estão vigiando a Barra e os meus filhos o dia inteiro. O que eu posso fazer? Quer que eu deixe de ajudar eles agora que estão correndo perigo, sendo que tudo isso aconteceu por minha causa? Quer dizer que eu tenho que fingir que nada aconteceu e esquecer deles de novo, Piril? Piril diz que ele não entendeu o que ela disse, que ela não falou para ele esquecer a Barra e não protegê-la, e pergunta como que ele encontrou a Sirin. Piril diz, você não lembra quem te ajudou a salvar a vida da Barra? Eu não tenho nenhum problema com a Barra, o meu problema é com você. Eu só preciso saber se você quer me deixar. E quero que seja honesto. Por favor, eu espero que você fale a verdade. Sarp diz, eu não vou mentir para você, Piril. Você é a melhor amiga que eu tenho. Então não seria justo te enganar. Se a sua dúvida é se eu ficaria com a Barra outra vez, sim, é o que eu quero. O que eu mais quero nesse mundo é poder ficar ao lado da minha mulher. Mas eu não consigo. Eu não sou forte para isso. Eu não tenho coragem de contar que sou casado com você. Piril pergunta por quê, se é só porque ela é a esposa dele. Sarp diz que não e que a Sirin pediu uma coisa para ele em troca da medula. Piril pergunta o quê? Sarp diz que Sirin tirou algumas fotos dos 2 juntos para mostrar para Barra e ele não pode fazer nada. Ela o chantageou. Ele diz, como explicaria para Barra que essas fotos são falsas? Sarp diz que vai proteger a Barra e os filhos, não importa o que aconteça. Piril diz, mas e se ela não tivesse essas fotos? Sarp diz que ficaria com a Barra. Arif pergunta a Seida como a Barra tá. Seida diz que ela tá chateada, disse que não quer mais ver eles e reclamou porque ninguém contou nada para ela. Arif diz que entende. Sirin toma café da manhã e depois coloca as vasilhas sujas no lugar onde ficava a máquina de lavar louça. Seida chega ao hospital para falar com Jali. Jali diz que pensou em dar uma chance para ela e ela ficará de teste por 2 semanas. Jali diz que Seida não precisa chegar de manhã porque ela mesma vai deixar o Bora no colégio e ela só precisaria ir à tarde. Jali diz que Seida precisa cuidar da aparência, não vai poder usar roupas muito chamativas e pede para ela prestar atenção no seu jeito de falar porque não quer que o Bora use tantas gírias. Arif pede para o Palha entregar o dinheiro dos 2 aluguéis que o Enver deixou com ele. E o Suf mente, dizendo que já depositou no banco. Arif diz para o pai sacar para ele então, porque está precisando para fazer um pedido. E o Suf diz, vai continuar trabalhando, hã? A mulher já te deixou. Esquece logo dessa história. Irritado, Arif diz, se não trouxer esse dinheiro para mim ainda hoje, eu vou vender esse prédio inteiro e você vai ficar na rua. Cansei de ver você perder dinheiro com o jogo. Arif vê Sevat passando na frente da cafeteria. Dá bom dia e diz que paga um chá para ele se ele quiser. E o Suf pega o anel da mãe de Arif e sai. Arif serve o chá para Sevat e puxa a conversa com ele. Arif diz que podia ter arrumado um lugar melhor para eles, mas o amigo dele estava com muita pressa e diz que não lembra do nome dele. Sevat permanece calado. Arif pergunta no que eles 2 trabalham. Sevat diz que com tecidos e que a sua loja fica a algumas ruas dali. Arif se apresenta e estende a mão para ele. Sevat não pega a mão dele, diz que se chama Nelgia. Agradece pelo chá e vai saindo. Arif pede para ele esperar. Diz que ele os observa o dia inteiro e pergunta se conhecem de algum lugar. Sevat pergunta se isso incomoda ele. Arif diz, as pessoas que moram aqui não gostam de estranhos e estão sempre de olhos abertos.
Sevat diz que entende e que acha muito importante os vizinhos se ajudarem. Yusuf vende o anel da esposa. Enver e Atice chegam em casa e Sirim pergunta como que a Bahá tá. Enver diz para ela não fazer essa pergunta, pois nunca se preocupou com a irmã, e entra no banheiro. Atice diz que Bahá tá bem. Sirim diz a Atice que o Sarp contou para ela que foi até lá. Atice pergunta por que ela falou com o Sarp o que aconteceu. Nesse momento, Enver sai do banheiro dizendo: está muito preocupada com a irmã, é claro, muito. Tem que perguntar por que quer que ela fique bem. Como está a Bahá? Ela não se importa, mas tem a cara de pau de fazer essa pergunta para nós, né? Enver entra na cozinha. Fica furioso ao ver as louças no chão e pergunta a Sirim se isso é alguma brincadeira, se ela acha que pode zombar dele assim. Atice se aproxima e pergunta por que Sirim deixou a louça ali. Cínica, Sirim diz: o que eu fiz de errado? Não se deixa a louça dentro da máquina de lavar louça? Enver pega as vasilhas, coloca dentro do guarda-roupa de Sirim e diz: a louça não pode ficar na máquina de lavar louça, Atice. Então eu vou guardar aqui. Atice pede para ele não fazer isso. Sirim diz: pai, você não precisa ficar assim, foi só uma brincadeira. Por que tá tão nervoso? Enver fecha a porta do guarda-roupa e diz: agora a louça vai ficar guardada aqui. E sai do quarto dela. Atice diz: filha, por que fez aquilo? Não irrita ele assim. Ele pode ter um infarto, você sabe. Eu não entendo por que faz essas coisas. Sirim diz: ai, tá bom, mãe, que chatice. Eu queria fazer uma brincadeira. Você viu isso? Agora toda a minha roupa tá com comida. Eu vou precisar lavar. Tava tudo limpinho. Sevat diz a Razin que o Arif tá sempre de olho neles e conta sobre as perguntas que ele fez. Razin diz: então ele já sabe. Você precisa se esconder e descobrir tudo o que puder. Se tiver algum problema, é só eliminá-lo. Está entendido? Yusuf entrega para Arif o dinheiro do aluguel e diz que é um absurdo ele não confiar no pai. Arif diz que tá bom e o agradece. Arif vai para a janela e vê Sevat observando o edifício. Arif vai até o apartamento de Bahá, diz que queria falar com ela. Bahá diz que não tá a fim de conversa e fecha a porta. No dia seguinte, Arif não encontra o anel da mãe e, furioso, diz ao pai que quer saber o que ele fez com o anel. Yusuf diz que ele queria dinheiro, então ele o vendeu. Arif exige que o pai lhe diga quem comprou o anel. Yusuf diz que foi o Selim, joalheiro, e Arif parte para lá. Bahá combina de ir para o parque com os filhos. Arif paga muito mais do que Selim deu para Yusuf para ter o anel da mãe de volta. Seida conta para Arif que vai trabalhar com a Jale como babá do filho dela e pergunta se ele conseguiu falar com a Bahá. Arif diz que não, que bateu na porta dela e ela fechou na cara dele. Arif diz que não foi falar com a Bahá sobre o que ela está achando. Seida pergunta sobre o que então ele foi falar. Arif fala sobre os caras que estão vigiando a Bahá. Mostra para ela um dos caras lá na janela e diz que foi sobre isso que foi falar com a Bahá, mas ela não quis recebê-lo. Seida pergunta o que Arif vai fazer, se vai ficar observando cada movimento que eles fizerem ali de fora, se vai ver o Sarp levar a mulher que ele ama embora. Seida diz: o Sarp vai pegar o seu lugar, você vai deixar? Arif diz: mas eu vi os dois se abraçando. A Bahá nunca conseguiu esquecer ele. A Nissan ficou chorando por ele. Eu não posso ir contra isso. Atice diz a Enver que com a doença da Bahá, eles deixaram a Sirim um pouco abandonada. Esqueceram que ela também tem uma doença. Ela parou com o tratamento e eles não ajudaram ela a continuar. Perderam o controle, não lembraram dela. Atice diz: tá bom, você não precisa mimar ela, mas a Sirim tem uma doença. Entende, por favor. Enver não diz nada. Bahá sai para o parque com as crianças. Sevat vai atrás dela. Arif vê, passa por ele e acompanha a Bahá. Arif dá bom dia e caminha lado a lado com eles. Nissan e Doruk cumprimentam Arif. Arif pergunta para onde eles estão indo. Bahá diz que para o parque e Arif diz que vai junto com eles. Doruk pergunta se Arif sabia que o pai dele foi lá em casa. Arif diz: que bom, fico feliz por vocês. Doruk diz: mas você disse que eu não tinha visto ele. Disse que eu tinha mentido. Arif diz:
Eu nunca disse que você tinha mentido. Disse que talvez tivesse se confundido. Mas me desculpe. Ele passa a mão na cabeça de Nissan e diz: eu te peço desculpas também. Shevat continua seguindo eles. Doruk pergunta se Arif gosta do pai dele. Arif diz: olha só, eu não conheço muito bem o seu pai, mas eu amo muito você, então vou gostar do seu pai. Bahá diz que é melhor Arif voltar e pede para Nissan ir na frente com o irmão. Arif aproveita esse momento e diz a Bahá: tem um homem te vigiando, tem um homem lá atrás, não vira, não vira. Bahá pergunta quem é ele. Arif diz que são dois que ficam em cima do mercado, que a Seida achou muito suspeito e ele também. Eles chegam ao parque. Arif diz a Bahá que já volta e vai para a entrada. Shevat vai passando e Arif diz: tudo bem, amigo? Shevat passa direto. Bahá fica apreensiva. Arif volta para junto de Bahá e ela pergunta se aqueles caras vigiam eles todos os dias. Arif diz que parece que sim, mas não pode afirmar nada e que talvez tenha sido o marido dela que tenha o mandado seguir. Arif diz que era isso que ia falar para ela tomar cuidado, por isso foi até a casa dela ontem. Bahá diz: ele tá vivo e você não me disse, preferiu mentir. Arif diz: me arrependi. Até mais. Se levanta como se fosse embora, mas fica na entrada do parque, observando, para ver se Shevat está por perto. Bahá vê que Arif continua ali. Shevat está escondido, vendo Arif. Liga para Hazim e diz que foram descobertos por ele, que o Arif descobriu que ele está seguindo a mulher e agora está de guarda. Hazim dá instruções do que é para Shevat fazer. Seida chega à casa de Jali para começar a cuidar de Borá e é muito bem recebida por eles. Bahá e as crianças voltam para casa e Arif para a cafeteria. Atice diz a Enver e Elis que quando a Bahá descobrir o resto, aí sim ela vai explodir. Isso vai acabar com ela de vez, pois ela ainda não sabe que o Sarp está casado e tem mais filhos. Enver diz que tem que ser o Sarp que tem que confessar isso para Bahá. Foi ele que voltou para a vida dela e bagunçou tudo. Agora ele tem que ser homem e contar a verdade para ela. Do seu apartamento, Bahá vê Arif na frente da cafeteria observando o movimento e Shevat chegando. Assustada, Bahá fecha a cortina às pressas. Nissan percebe que a mãe está nervosa e pergunta por que ela fechou a cortina. Bahá diz que por nada e muda de assunto, tentando disfarçar para eles não perceberem a sua preocupação. Quando estão indo embora, Enver diz a Atice que vai ver o Arif. Enver entra na cafeteria, não encontra Arif e fica em pânico ao ver sangue no local. A jaqueta dele, o celular e a chave do carro ali. Arif está desmaiado e amarrado. Apavorado, Enver diz a Atice que acha que aconteceu algo com Arif e que tem sangue no balcão. Atice diz que talvez Arif tenha se cortado e ido para casa e chama ele para irem até lá ver. Shevat joga água no rosto de Arif para acordá-lo. Diz: bom dia, barista, e dá um soco na cara dele. Enver pergunta a Yusuf se o Arif já voltou para casa. Yusuf diz que não, que ele ainda deve estar no café. Manda Enver deixá-lo em paz e fecha a porta na cara dele. Nervoso, Enver diz a Atice: como é possível? Eu não acredito nisso. Acabamos de falar que o filho dele sumiu e ele não se importa. Enver volta a bater na porta e a chamar por Yusuf. Bahá escuta Enver gritando. Enver diz a Yusuf como encontrou a cafeteria e que o Arif não está em lugar nenhum. Yusuf então sai na porta. Bahá e Seida também saem dos seus apartamentos. Seida diz: Yusuf, Arif, são vocês? Está tudo bem? E Yusuf diz que está tudo bem. Seida pergunta que escândalo foi esse, porque aquela gritaria. Bahá volta para o seu apartamento. Seida diz a Yelis que vai colocar uma blusinha e vai ver o que aconteceu. Enver quer ligar para a polícia, mas Yusuf diz que ainda não, que se um homem não volta para casa em 2 horas, ninguém liga para a polícia, eles vão rir deles. Atice diz que talvez Yusuf esteja certo e sugere que perguntem para outras pessoas se não viram o Arif. Bahá fica da janela, observando eles na cafeteria. Peyam e Sema chegam à cafeteria. Logo Seida também chega e Enver conta para eles o que está acontecendo.
Seida diz que o Arif não pode ter sumido desse jeito, aconteceu alguma coisa. Talvez ele tenha sido sequestrado. E o Yusuf pergunta quem ia sequestrar o Arif. Peyami diz, algum apostador para quem o seu Yusuf deve muito? Seida olha para o apartamento em cima do mercado e diz que sabe quem sequestrou o Arif. Dá sacada e Elis pergunta a Seida o que houve. Seida diz, é o Arif, amiga. Bahá pergunta o que aconteceu com o Arif. Seida diz, amiga, fecha a janela, isso não é da sua conta. Bahá diz, é da minha conta sim, o que aconteceu com o Arif? Peyami diz para Seida falar logo quem acha que foi. Seida fala sobre as suas suspeitas a respeito dos homens que alugaram um apartamento que fica em cima do mercado e diz que também viram um cara desses no hospital quando a Bahá ia ser operada. Seida diz que toda vez que olha para a janela deles, tem um homem olhando para o prédio deles e que o Arif foi perguntar quem era eles e por que mudaram para lá. Seida diz que talvez eles tenham ficado irritados e sequestraram o Arif. Bahá desce e pergunta o que aconteceu com o Arif. Seida diz para os amigos ligar para a polícia que eles têm que salvar o Arif, urgente. Que sequestraram o Arif. Bahá pergunta quem sequestrou ele. Atice diz que eles não têm certeza, que o Arif está sumido e o pai dela ficou em pânico quando entrou no café atrás dele. Bahá fica aflita ao saber que viram sangue na cafeteria. Peyami diz que não tem como esperarem a polícia. Manda Sema reunir o pessoal e diz que se o Arif estiver ali, eles vão resgatá-lo. Peyami pede para Seida levar todo mundo para dentro, que eles vão resolver, vai ficar tudo certo. Enver e Atice vão pro apartamento de Seida. Bahá vai pro dela e fica na sala angustiada esperando por notícias. Seida fica na frente do edifício, de olho em tudo. Enquanto isso, pobre Arif continua sendo torturado. Peyami e os outros moradores do bairro, armados, entram no prédio. E ele bate na porta do apartamento em que Arif está preso.